O acidente de Chernobyl. O que aconteceu no dia 26 de abril de 1986, quando o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu e lançou uma enorme quantidade de material radioativo na atmosfera? Olá, seja bem-vindos ao canal Vim te contar uma história. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Em virtude desse acidente trágico de Chernobyl, no dia 26 de abril de 1986, a cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia, teve que ser abandonada. A explosão do reator teve como consequência grave a liberação de 5% do material do núcleo do reator Chernobyl, que foi manipulado de maneira inadequada por engenheiros da usina. 2 trabalhadores morreram neste instante e outros 28 faleceram nas semanas subsequentes por envenenamento. Logo após a explosão, 237 pessoas foram diagnosticadas por contaminação por iodo radioativo, sendo confirmados pelo menos 134 casos. O acidente ocorreu durante um teste de segurança no início da madrugada que simulava uma falta de energia da estação, durante a qual os sistemas de segurança de emergência e de regulagem de energia foram intencionalmente desligados. Uma combinação de erros e falhas inerentes no projeto do reator, bem como dos operadores dos reatores que organizaram o núcleo de uma maneira contrária à lista de verificação para o teste, resultou em condições de reação descontroladas. A água superaquecida foi instantaneamente transformada em vapor, causando uma explosão de vapor destrutiva e um subsequente incêndio que jogou grafite ao ar livre e produziu correntes ascendentes consideráveis por cerca de 9 dias. O fogo foi finalmente controlado no dia 4 de maio de 1986. As plumas de produtos de fissão lançadas na atmosfera pelo incêndio precipitaram-se sobre partes da União Soviética e da Europa Ocidental. O inventário radioativo estimado que foi liberado durante a fase mais quente do incêndio foi aproximadamente igual em magnitude aos produtos de fissão aerotransportados liberados na explosão inicial. A população da Bielorrússia, Ucrânia e Rússia ficou diretamente exposta à radiação e houve centenas de registros de casos de câncer de tireoide. Para evitar novos casos, o governo soviético transferiu 120 mil pessoas nas primeiras horas após o desastre e mais 240 mil nos anos seguintes. A calamidade de Chernobyl. O complexo energético de Chernobyl está localizado a 130 km ao norte de Kiev, na Ucrânia, e cerca de 20 km ao sul da fronteira com a Bielorrússia. Fazem parte do complexo 4 reatores nucleares. 2 deles foram construídos entre 1970 e 1977 e as demais unidades em 1983. Na ocasião do desastre, outros 2 reatores estavam em construção. A população circunvizinha à usina chegava a 135 mil pessoas. No dia 25 de abril de 1986, um dia antes do desastre, os engenheiros responsáveis pelo reator 4 de Chernobyl iniciaram um teste de rotina. Este consistia em determinar quanto tempo as turbinas demoraram a girar e fornecer energia às principais bombas de circulação após a sequência de perda de energia elétrica. O teste fora realizado um ano antes, mas a equipe não conseguia medir a tensão da turbina. Assim, no dia seguinte, havia uma série de ações programadas, incluindo a desativação dos mecanismos de desligamento automático. O reator, porém, ficou instável e houve a liberação de uma onda de energia. Esta interagiu com o combustível quente e a água que seria usada para arrefecer a turbina provocou a produção instantânea de vapor, aumentando a pressão. Em consequência da forte pressão, houve destruição da cobertura do reator, uma estrutura de 1000 toneladas, gerando o rompimento dos canais de combustíveis. Com a geração de vapor intenso, o núcleo foi inundado pela água usada no resfriamento de emergência e ocorreu a primeira explosão, seguida de um novo evento segundos depois. 2 trabalhadores morreram neste momento. Uma série de incêndios foi registrada após as explosões e foi liberado combustível e material radioativo na atmosfera. Os técnicos utilizaram 300 toneladas de água na metade intacta do reator, mas o fogo, que começou durante a noite, só foi controlado após o meio-dia. Ao menos 5.000 toneladas de boro, areia, argila e chumbo foram lançados no núcleo do reator. O objetivo era tentar evitar o incêndio e a liberação de mais material radioativo.
Consequências do acidente: a liberação de material radioativo da usina ocorreu por, pelo menos, 10 dias. Os materiais de maior e mais perigosa exposição foram o iodo 131, o gás xenon e o césio 137, em um montante de 5% de todo o material radioativo de Chernobyl, estimado em 192 toneladas. Levadas pelo vento, partículas do material chegaram à Escandinávia e à Europa Oriental. Houve intensa exposição ao material radioativo por parte das equipes de controle do acidente e bombeiros, os primeiros a chegarem ao local. Entre os 28 mortos nos primeiros dias, 6 eram bombeiros. Os trabalhos de controle ocorreram entre 1986 e 1987 e envolveram 20.000 pessoas, que receberam diferentes doses de exposição à radiação. O governo soviético assentou 220.000 pessoas moradoras das áreas próximas ao desastre. Impacto na saúde da população local. Vários problemas de saúde foram registrados por consequência desse acidente de Chernobyl. Entre 1990 e 1991, a Agência Internacional de Energia Atômica enviou 50 missões com representantes de 25 países. Na ocasião foram avaliadas as áreas contaminadas na Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. O trabalho de controle identificou ao menos 4.000 casos de câncer de tireoide. Além disso, foram registrados casos de leucemia e outras formas de câncer agressivas a longo prazo, problemas de circulação e catarata. Além dos problemas que surgem diretamente por causa da exposição ao material radioativo, os pesquisadores também encontraram casos relacionados ao estado mental da população traumatizada pelo acidente. Naquela ocasião da explosão, as gestantes foram aconselhadas a abortar para evitar possíveis efeitos teratogênicos nos fetos. No entanto, ficou comprovado mais tarde que os níveis de radiação liberados não eram suficientes para causar danos aos bebês em fase gestacional. Atualmente, as pessoas que eram crianças e adolescentes na época fazem parte do grupo de risco que tem alto índice de desenvolver câncer. Os impactos ambientais na região foram muitos. Imediatamente após o acidente, vários países suspenderam a importação de produtos agrícolas como a batata e o leite. Até hoje, não é recomendável consumir qualquer alimento que tenha origem naquele território. Com isso, milhares de pequenos agricultores perderam sua fonte de renda e tiveram que abandonar suas fazendas. A natureza selvagem também sofreu com radiação. Há vários animais que apresentam mutações genéticas, como lobos e roedores de pequeno porte e até mesmo animais domésticos como gatos e bovinos. Igualmente, as plantas trazem o veneno desde a semente e sua aparência também se viu alterada. Calcula-se que os riscos de contaminação continuarão por 20.000 anos. Após o acidente em 1986, engenheiros construíram o chamado sarcófago de Chernobyl, que consistia no isolamento por chumbo da turbina 4, onde ocorreu o desastre. A obra envolveu cerca de 400 trabalhadores, mas a preocupação de novos vazamentos impôs a construção de uma nova estrutura, iniciada ainda no ano de 2002. A obra de proteção tem 110 metros de altura, 257 de largura e custará, ao final, 768 milhões de euros. O financiamento é de responsabilidade de um consórcio formado por 43 países doadores. O sarcófago foi concluído em dezembro de 1986, numa época em que o que restava do reator estava entrando na fase de desligamento a frio. O sarcófago não era um escudo de radiação, mas foi construído rapidamente como segurança ocupacional para os funcionários dos outros reatores não danificados na usina, como o número 3, que continuou em operação e a produzir eletricidade até o ano de 2000. Uma equipe internacional incluiu o prédio número 4 do reator e o sarcófago original em um novo e maior revestimento de última geração. O sarcófago foi inaugurado em 2017 e deve proteger o reator por mais 100 anos, quando novas obras terão que ser feitas. A região de Chernobyl hoje transformou em atração turística estudiosos, pesquisadores e população. Atualmente apenas 3.000 pessoas, com autorização especial, vivem na cidade. Na época do acidente eram pelo menos 14.000. A cidade de Pripyat foi construída para os trabalhadores da usina e onde viviam 50.000 pessoas, também faz parte do roteiro. Localizada a cerca de 4 quilômetros de Chernobyl,
Hoje é um lugar fantasma onde as construções são engolidas pela natureza e pelo abandono. Ainda são registrados altos índices de radioatividade por ali. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Vim te contar uma história. Obrigado e até o próximo vídeo.